você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e este é o 6º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Uma iniciativa do Antena que busca exaltar a trajetória de sucesso de referência do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, aqui de Encantado. Esta iniciativa tem o apoio dos seguintes patrocinadores: Sicredi, região dos vales. Sicredi atua junto às comunidades, valoriza e apoia projetos em diversas áreas, inclusive na educação. No Sicredi é ter com quem contar. Também do Espaço Florescer, um local multidisciplinar com atendimento e práticas voltadas à saúde mental, autoconhecimento e formas de resolução de conflitos. Também do casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga Dione Maísa de Siqueira. Atende na clínica Abrace e o Espaço Florescer. Consultoria para instituições, professores e pais para o desenvolvimento de atividades de ensino inclusivas. Pois muito bem, neste 6º episódio nós temos o prazer de receber hoje, aqui nas dependências do Antena em função das férias do Scalabrini, mãe e filha, a Alexandra Bastiani e a Larissa Bastiani, que estudaram em diferentes épocas, portanto, no Scalabrini. E eu vou pedir então que vocês se apresentem para a nossa audiência, especialmente a Alexandra, que estudou Scalabrini no técnico de contabilidade, não é? E também a Larissa, que depois nos anos 2000 veio a estudar na escola e segue até o fim de 2025. A palavra é com vocês. Muito obrigado pela presença. Igualmente, agradeço ao pessoal do jornal pelo convite. E meu nome é Alexandra Bastiani, né? Estudei todo o ensino fundamental e na época, 2º grau, que diziam. Bom, muito bom dia a todos, bom dia Marcelo. Meu nome é Larissa Gabriela de Bastiani Machado, eu estudo no Scalabrini desde 2013, comecei no prezinho. Eu agora estou no 2º ano de ensino médio, na turma do 2º M5, e eu sou vice-coordenadora do Grêmio Estudantil do Scalabrini. Vice-coordenadora, perfeito. Antes de chegarmos na parte da Larissa, nós vamos pedir então que a Alexandra nos conte um pouco da sua trajetória no Scalabrini, desde a sua chegada nos anos 80, é isso mesmo? 80, até então, parte em que ela cursou o técnico em contabilidade e se formou em 18 de dezembro de 1999, não é? Isso. Na época nós morávamos na Santa Clara e chegando precisávamos de uma escola. E aí conseguimos a vaga, né? Minha mãe conseguiu a vaga no Scalabrini, para mim e para minha irmã, que é mais velha. Então nós íamos para a escola todos os dias a pé, em decorrência de que na época poucas pessoas tinham condições de ter um veículo e levar o seu filho para a escola. Eu passei por vários professores, uns já falecidos, inclusive, né? Vários falecidos. Uns eu encontro até hoje e lembram de mim. A minha professora primária, a Maria Salete Orlandini, é uma dessas. Fora tantas outras, né? Professor de Química, tem de Biologia, fiz de vários segmentos. E o técnico de contabilidade eu decidi, após reprovar no famoso PPT, que era a preparação para o trabalho, né? Que seria o ensino médio normal hoje. É o ensino médio de atualmente. Atualmente. Aí eu reprovei, mas eu fui até o último suspiro, né? Para tentar passar. Não conseguindo, mudei de curso e me encantei pela contabilidade. E para quem nos assiste, como é que eram as aulas do curso técnico, o que se aprendia, e todos esses anos, esses 25 anos quase da tua formatura, quais as mudanças que tu percebeste ao longo do período? Na verdade, a contabilidade muda toda hora. Quem trabalha com isso, quem é contador ou não, trabalha no setor de contabilidade, se renova muito, muda as leis, lida muito com leis, né? Sistemas tipo Simples Nacional, microempresa ou só do Simples. Então tem várias modalidades de empresas. Agora nós temos a MEI,
que antigamente não tinha, né? Então, assim, é um ramo que muda toda hora, de certa forma. Que talvez as pessoas tenham também, tem o curso técnico e tem a faculdade de ciências contábeis, não é? Qual que seria daqui a pouco, claro, muda o grau o grau, não é, de formação, mas além disso, qual que seria daqui a pouco a diferença principal do técnico para a ciência contábil na prática? Como eu fiz em 3 anos, o primeiro ano era basicamente teórico, mas a gente já entrava na parte de fazer lançamentos contábeis, as admissões e demissões de funcionários. Né? Depois, no segundo e terceiros anos, ele é mais técnico mesmo. Aí que anda. Aí que a gente começa a ver impostos, IPI, ICM, essa outra parte é um segmento, na verdade, né? Que hoje em dia já mudou, não é mais 3 anos. Não. Terminou em 99. A tua turma foi a última turma dos 3 anos de... 3 anos contábeis. Agora é o pós-médio de 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Das 7 às 10h15. Mas era puxado. Que nós tínhamos assim, tipo, sexta-feira nós tínhamos contabilidade, direito e legislação e economia e mercado. Na sexta-feira, que dia maravilhoso, que dia maravilhoso para... Eu me sinto sortuda, porque nós éramos uma turma a menor, mas nós éramos uma turma que um ajudava o outro, e a gente também fazia com que os professores, ficava leve aquela noite, passava rápido, porque a gente sempre fomos muito curiosos. Havia uma integração do busca do conhecimento. O falecido Celso era o nosso professor de Direito e Legislação. Ele, quando chegava na nossa turma, ele se sentia realizado. Era uma aula por semana, mas ela passava tão rápido porque a gente abordava outros assuntos que para ele eram muito mais importantes. E quantos se formaram contigo, Alexandre? Dos 18, 17, porque um não veio fazer a recuperação. Um faltou? Apenas? E falaste que foi a menor turma. Nós éramos só em 18. Perfeito. E então, conta pra gente como é que foi o dia da tua formatura. Tu te formaste na época, então devia ter em torno de 19 anos? Não, eu tinha mais, porque nesse meu percurso todo eu tropecei algumas vezes. E um ano eu tranquei uma doença, né? Mas eu ia até o último recurso. Era aquele brasileiro bem teimoso mesmo, ia até o último recurso. Tinha uma prova que fizer mais, eu fazia mais. Então, a formatura foi em 18 de dezembro de 99, há quase 25 anos. Como é que foi este dia? Onde é que foi a formatura? O que tu te lembra desse dia? A formatura, assim, a gente optou a não fazer uma festa, fazer apenas uma janta. Isso foi com todas as turmas. Então, cada turma escolheu o seu convite, cada formando encomendou a quantidade que queria. E daí, a partir disso, os lugares na mesa também. Foi feito no Clube Comercial. Clube Comercial, que encantado. Cada turma escolheu um paraninfo. O nosso era o Sr. Aristides Pedro Cosa. Aristides Pedro que Cosa. Era de Economia e Mercado. As meninas, lógico, né? Vestido longo. Nós não tínhamos aquelas capas todas, né? Então a gente quis economizar o máximo possível para fazer uma coisa bonita. E dali, após isso, coincidiu com a formatura dos 3º anos do São José de Roca e tinha baile no Serrano de Jacarezinho. Lá no Clube Serrano. Exato. Então, quem terminou ali, jantou, a gente fez pegar mais pichada. Sim. O encontro de todos lá no Clube Serrano. Eu vejo que tu trouxeste aqui para nós alguns materiais que lembram um pouco este dia, não é? Temos ali tem a camiseta. Que todas as turmas acho que fizeram na época, né? Cada turma escolhia sua frase, fazia como queria. Assim, e tu te lembra mais ou menos o contexto da escolha desta camiseta? Não. O que está escrito ali? Os verdadeiros amigos não são aqueles que alegram
com a mentira, mas sim aqueles que ferem com a verdade. E nas costas nós colocamos os nomes. E ali temos o Todo terceiro, a TC4, que seria a Isso. quarta, seria referência à quarta turma, isso? Exato, era o último. De 1999, é você que nos assiste e daqui a pouco se identifica, manda um alô pra gente. Joel, Ronaldo, Wagner, Ivandro, Viviane, Eliseu, Alexandra, Clenice, Marisângela, Neiva, Luciana, Mariela, Viviane F, a outra era Viviane V, Cati... É que uma era Fumagalli Viviane e a outra era Fumagalli, Viel. Viviane Viel, isso, perfeito. Aí também tinha a Catiane, a Marina, a Valquíria, o Jorge, a Dayana, o Emiliano, o Jaquissandro, a Angélica e o Rodrigo. Então tu trouxeste a foto do clube comercial na formatura. Você que nos acompanha, uma relíquia, uma foto. Olha ali a elegância de todos, olha só. Você estava aonde nesta Aqui, foto? neste cantinho aqui. Bem no canto. Do lado da professora Nélida Tramontini, que é de contabilidade. Nélida Nélida Tramontini. Tramontini. E o Aristides, o Ele Paraninfo. tá aqui embaixo. Tá aqui. Seu Ali. Aristides, tem a Helene Rabaioli, que era de professora de matemática financeira, e o diretor da época, o Sérgio Pérez. Perfeito. Sim. Então, no caso, foram alguns professores também participaram Sim, desta. Sim, estavam muito contentes. Então, além da foto, você trouxe inclusive o documento que atesta a sua habilitação em técnica em contabilidade. A minha assinatura continua a mesma, mas Não mudaste nada na assinatura. nada. Olha só, É a então, mesma que para eu uso você até hoje. então, que está nos assistindo, na época, inclusive, a nomenclatura do Scalabrini era diferente, não era Instituto Estadual, era Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau com o senhor Scalabrini, né? Era diferente. Então, que a nomenclatura deve ter mudado ali, suponho, em 2000, mais ou menos, naquela época. Eu acho que por aí. Naquela época, não é? E então, agora mudando um pouco do contexto da contabilidade, nós temos um exemplo de ensinamento de geração para geração, inclusive uma continuidade do Scalabrini. Depois que a Alexandra saiu, passaram anos, em torno de 14 anos depois, Bastante. foi a vez da Larissa, então, chegar ao Scalabrini. Mas eu queria que vocês falassem, então, o porquê de estudar no Scalabrini, como que a Larissa foi parar no Scalabrini e como é que é o dia a dia dela no ano de 2024. Se daqui a pouco, durante o bate-papo, você quiser relembrar alguma coisa, diferença, fique à vontade. Quando eu terminei, né, encerrei meu ciclo no Scalabrini, os primeiros meses você não sente falta, tá ótimo. Mas com o passar do tempo você sente falta, porque é aquele horário. Falta alguma coisa naquele horário. Aquela rotina que tá faltando alguma coisa. tua... Eu demorei tempo para dissipar isso e a ter outras coisas para fazer naquele horário. Gente, chegou a hora. Eu não preciso correr pegar o ônibus. Eu não preciso. Eu não vou chegar tarde em casa. O que eu vou fazer agora? Chegava aquela hora, por exemplo, 6:pouca da tarde, e eu tenho que ir para... não tenho que ir mais. Não vou mais. E agora? Faço o quê? Daí, com o tempo, então, nasci a Larissa em 2008. Larissa nasceu em 2008, então... E eu sempre pensava, meu Deus, quando ela for no prezinho, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E o tempo passa muito rápido, porque chegou a época do prezinho. E aí eu fui ver que quando eu tinha que fazer a inscrição dela, porque as turmas eram contadas, né? E aí depois nesse meio tempo o pai dela queria escola particular, como um dos irmãos dela, meio irmão delas sempre estudou em escola particular, ele queria que fosse escola particular também. Ele fosse também particular. Só se eu não tiver conseguir para ela no Scalabrini. Que já via o pré há alguns anos, né? Uhum. Aí aconteceu que eu consegui a vaga no Scalabrini. Demorou mais ou menos um mês de adaptação, né? Frequentou a creche.
ela tinha um certo receio, né? De ficar sozinha, ou que eu não voltasse, que eu não ia buscar, ou alguma coisa desse tipo. Então eles me ligavam, vira e mexe, toda hora. Aí eu ficava lá fora da sala, aguardando na aula. Ah, Então, aquela assim, questão da adaptação. né? foi mais ou menos um mês de adaptação para ela ingressar. E depois foi tranquilo, assim, né? Auxiliando quando necessário, porque antigamente, na minha época, nós tínhamos a dona Irma na biblioteca e nos ensinava, auxiliava, pesquisa, colagem, cartazes, né? E hoje em dia não existe isso mais. Então, a escolha pelo Scalabrini se deu por essa identificação, então, não é? Então, pela tua passagem, por conhecer o ambiente. Porque assim, havia muitos colegas, desde que eu estudava, que vinham de escolas de fora, e a adaptação era muito difícil deles. Né? A adaptação deles era difícil. Até tem alunos que eram colegas dela, desde o pré, que chegou um certo ano que foram para escolas particulares, sabe? E eu não... A ideia de a não adaptação dela a ficar trocando de escola, não... Para mim não era viável. Então, e já tinha sido difícil a adaptação dela pro Brasil. Quando ela chegou na escola, né? Então ela já está adaptada. Para que eu vou tocar lá na escola? Se a escola me fornece segurança, portaria, horário, os pais, a gente tem acesso ao WhatsApp da escola. A própria estrutura, não é? A estrutura mudou bruscamente e não tinha como ser de outra forma. Perfeito. Porque os anos são totalmente diferentes. Então tem câmera de segurança, tem uma segurança externa também. Então assim, nada passa da escola. É assim, hoje, desde que ela começou no pré já era assim, anteriormente. Eles foram aos poucos adaptando a vida cotidiana, como está indo, né? Então tu chegaste ao Scalabrini em 2013, cursaste um ano de pré, é isso? Um ano de pré. 2014 ingressaste no primeiro ano, já chamava primeiro ano, né? Fundamental. Então, já são mais de uma década, então, portanto, no Scalabrini. Então, conta pra gente, então, um pouco da rotina hoje de um estudante no Scalabrini em 2024, alguma memória que tu tem desse período e da tua própria atuação no Grêmio estudantil, então. Bom, rotina, como é que a gente pode dizer? É todo dia, 6 da manhã, a gente acordando e pá, tem que ir pra escola. Mas é muito mais... Muita gente, pelo menos muitos alunos que eu sei, eles veem a escola como uma obrigação. Não que não seja realmente uma obrigação, tu tem que estar estudando, né? Mas eu, pelo menos, eu cheguei num ponto de convivência dentro da escola que pra mim não é mais obrigação. Virou uma vontade de ir, não exatamente para estudar, mas para ver os amigos mesmo, né? Porque a gente, pelo menos eu nessa caminhada, eu tive 10 anos, 9 anos com a mesma turma e esse ano a gente se separou por causa do novo ensino médio. E para mim esse ano ele foi um dos mais difíceis no começo, porque eu tive alguns problemas para me enturmar na turma e tal, muita gente de outros primeiros anos do ano passado. E teve troca de amigos, teve troca de grupos, teve troca de matérias, tem matérias novas, né, matérias que a gente nunca viu, que a gente não fazia a menor ideia que poderia existir, mas a gente meio que eu aprendi a viver nesse comum e é muito bom, pelo menos pra mim, eu tenho um sentimento muito ótimo, muito legal daquela escola. Eu não acho que eu conseguiria, sei lá, sair de lá e estudar no Senec e ter o mesmo sentimento que eu tenho com o Scalabrini. É muito mais, a história é como se a gente que é da casa, a gente chega e vê alguém que é do Farrapos, vê alguém que é do Senec, eles não dão tanto valor não só para a história da escola, mas muito mais pelo que a escola pode fazer pra gente. Então, é um sentimento muito bom que dá entrar todo dia e ver, meu Deus, como mudou, meu Deus, como tá a mesma coisa. Quando eu entro na biblioteca, eu lembro como era a antiga biblioteca, quando ela não foi ainda reformada, né? Quando ainda tinha a Dona Irma, eu lembro de pequena que a gente via filmes e tal, os filmes. ela passava, né, em fita, filmes na fita e tal, na parede.
É um tempo muito bom, é uma coisa que pra mim foi um fardo por um tempo, agora tá virando uma das coisas mais incríveis. E agora já tem que pensar que vai sair ano que vem. Já vai ficar um pouco mais pesado, né? Eu tive esse problema no passado que a gente teve que escolher o nosso lado, era ou o futuro ou os amigos, e sinceramente ter que escolher isso numa idade que a gente tá com os sentimentos à flor da pele, né? Com todos esses hormônios. Foi uma escolha difícil eu ter que escolher a parte das humanas, mas eu vejo que por enquanto é o melhor que eu poderia ter feito para mim mesma. Perfeito, e nesse ponto, então que houve a separação, então, por causa do ensino médio. E tu falaste essas matérias que tu nunca pensou em ter. Como é que é o ensino médio, até para quem daqui a pouco está nos acompanhando e não sabe, como é que é hoje a estrutura deste novo ensino médio que o pessoal fala? Bom, o novo ensino médio ele é um pouco problemático, pelo menos na minha visão, porque ele tira horários, né, períodos de matérias que seriam mais importantes, tipo projeto de vida. Muitos alunos acham que projeto de vida não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu compartilho desse mesmo sentimento. Para mim, projeto de vida não faz sentido ter ali, né? Para que eu preciso projetar minha vida agora? Deixa eu viver, deixa eu estudar. Mas assim, matérias como direitos humanos e cidadania, eu nunca pensei que eu ia ter. Para mim, direitos humanos e cidadania a gente vê na faculdade, né? Mas é uma matéria que vem me encantando muito, principalmente eu que sou da área das humanas, eu prefiro muito mais humanas, né? Então, comunicação e marketing também, para mim é uma matéria que, cara, faculdade, sabe, curso técnico, mas vem me encantando também. Que mais? Eu preferia ter mais períodos de algumas matérias. Resolução de problemas é basicamente matemática, então não tem muito o que fazer ali, né? Eu queria mais períodos de português também, que pelo menos eu sinto falta de ter mais períodos desse... Reduziu o tempo de português? Reduziu, porque a gente tinha algo em torno no nono ano de 6 períodos de português, se eu não me engano. 6 períodos semanais. E 7 períodos de matemática. 7. Agora nós temos algo em torno de 3 a 4 de cada matéria, acho que é 3. Esse ensino médio, ele tem alguns erros, pelo menos para mim, aluna, e para alguns professores também, que eles são óbvios, a gente olha assim e por quê, sabe? Perfeito. E o que tu mais gosta de fazer lá no Scalabrini? Além de estudar um pouquinho em algumas matérias, né, a gente tem muita parte de dentro de sala de aula, a ideia de a gente ficar, juntar em grupos, atividades em grupos, ou liberou um pouquinho a aula, jogar um Uno, ou tipo, jogar um Uno, ficar jogando baralho, coisa boa, eu gosto. Show de bola. E a tua atuação no Grêmio? O que faz uma vice-coordenadora de um Grêmio estudantil em 2024? Quais são as suas funções, atribuições? Bom, funções e atribuições basicamente é ficar olhando tudo que os outros fazem, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as diretorias, tipo diretoria de mídia, as diretorias sociais, diretoria da cultura. É mais a gente fazer reuniões e ficar coordenando as atuações do Grêmio, até porque o Grêmio voltou só esse ano. Ele ficou fora por bastante tempo, desde 2019 foi o último Grêmio. Foram quase 5 anos sem Grêmio. Quase 5 anos. A gente teve algumas conversas com o pessoal do Terceirão. Foi o pessoal do Terceirão, ano passado, que brigou para ter Grêmio, né? Mas esse ano a gente conseguiu ter o Grêmio. Felizmente eu consegui ser vice-coordenadora, consegui levar a minha chapa junto com a Isabelle, que é a coordenadora. A gente conseguiu ganhar. É basicamente olhar tudo que a gente faz e pensar no melhor da escola, o melhor para os alunos, né? Que é o principal que um Grêmio estudantil precisa saber, é entender qual que é o melhor para os alunos e sempre ficar questionando, tá? Porque se a gente não questiona, a gente às vezes não dá a melhor ideia para a coisa acontecer, né? Então o Scalabrini ano que vem faz 50 anos, não é? No entendimento de vocês duas, o que faz uma escola chegar tão forte, não é? A um cinquentenário e ser tão querida, ter tanta identificação com a comunidade, como é o caso do Scalabrini? Nossa, é difícil. Eu diria o jeito que a história foi levada de aluno para aluno. Porque, assim, pelo menos para mim, quando eu cheguei no Scalabrini, eu aprendi história do Scalabrini, né?
A gente sabe o hino, a gente sabe história. Então, o pessoal que vem de uma caminhada no Scalabrini, pelo menos pra mim, eu levo esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquela escola, né? Uma vez Scalabrini, sempre Scalabrini. Que é um ditado que a gente ouve até nas ruas e todo entrevistado em algum momento cita essa frase direta e indiretamente. Alguma vez, de alguma forma, por Scalabrini, marca, né? Ou é um professor, ou é alguma atividade, ou é o próprio conjunto todo, a ênfase que eles têm de agregar uma família diversificada, né? Porque vem alunos de todas as partes, todas as comunidades, às vezes chegam alunos que eram de outras cidades e a família vem morar em Encantado e vai justamente para o Scalabrini porque eles se tornam uma referência. Uma referência não só regional, tem pessoas de outros estados também que vieram para cá, estão vindo para a nossa região. Claro, hoje a região está bastante prejudicada, né? Foi o que aconteceu no passado, esse ano não tem palavra que explique. Mesmo assim, as pessoas estão aqui, continuam, têm recebido pessoas de famílias inteiras, de Mussum, de Roca Salles, de regiões atingidas pelo acontecimento climático, e o Scalabrini está aí para abraçar todo mundo. Então esse teu relato, Alexandra, vai muito ao encontro do que a Larissa comentou no início da sua abordagem, essa identificação, não é? Exato. Tudo isso acaba gerando uma aproximação, uma conexão do aluno, da comunidade escolar com a instituição em si, né? Isso acaba fazendo toda a diferença. Exato. Porque onde tu é bem tratado, tu se sente bem, enfim, tu tem acaba... tem voz, não é? Tem ouvido, as coisas acontecem. E aí também o próprio aluno também se motiva, não é? A estudar mais, enfim, a apresentar melhores resultados. Exato. Que isso acaba também influenciando no próprio desenvolvimento, Exato. não é? Que maravilha! Então, que esse relato, com essas palavras muito legais, muito bacanas, de dois encontros de gerações aqui, mãe e filha, que estudaram no Scalabrini. A gente então vai chegando ao fim do 6º episódio do nosso podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Então, como a gente voltou a citar durante várias vezes, uma instituição de referência, uma instituição que está no coração aqui do encantadense, da região. A gente encerra por aqui, agradece muito a tua participação, a tua audiência. Obrigado, Alexandra, obrigado, Larissa. Eu que agradeço. E antes de nós irmos embora, não podemos dizer que viemos até aqui com o Sicredi Região dos Vales, o Espaço Florescer, casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Desta forma, um grande abraço. A semana tem 2 episódios, então até a próxima sexta-feira. Um grande abraço e até mais. Valeu!